Mais uma vez nós estamos aqui com o canal José Samarone, dessa vez para deixarmos uma história bem interessante entre um pai e um filho, onde nós encontramos exemplo do que vai ser contado nessa história em Gálatas 5, de 19 a 21 e 22, certo? Nessa palavra o Senhor nos fala o seguinte, primeiro eu vou contar a história para vocês. A história é retratada sobre um pai chamado José e um filho chamado Pedro José. Certa vez eles estavam caminhando em um parque. Então o pai chamou o filho e disse: Pedro, vamos passear e tal. Eles foram jogar bola, passear. Então o pai resolveu contar uma história para o filho que já tinha escutado de outras pessoas mais idosas. Essa história é o seguinte: o pai chamou o filho e disse: Pedro, vem cá, deixa eu te contar uma história. Quando eu era mais novo, me contaram essa história e me serviu muito quando eu cresci. Então, essa história é o seguinte: o pai sentou o filho, né, em um banco, embaixo de uma árvore, eles começaram a conversar. E o pai disse o seguinte: meu filho, todo ser humano, ele possui dois cães dentro dele, certo? Um é o mal e o outro é o bem. Então, vamos falar primeiro do mal, certo? O que é o mal? Ele é o seguinte: o cão do mal, ele traz a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, o desgosto, a cobiça e a arrogância, entre outros, os ressentimentos, a inferioridade, as mentiras, o orgulho, certo? E com ele vem o fruto da carne, como diz o Senhor, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedice, glutinárias e coisas semelhantes a esta que vos falo. E dentro dele também, esse é o cão do mal que existe dentro de nós. Também existe o cão do bem, certo? Como o Senhor nos fala na palavra dele. E nesse cão do bem, que é o cão que no caso é o bom, certo? Nele nós temos a alegria, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência e a empatia. Entre outros, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. Nesse existe o fruto do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança, certo? Dentro do ser humano existem dois cães. Então, quando o pai terminou de contar a história para Pedro e José, ele olhou para o pai e perguntou: pai, qual desses vai vencer dentro do Senhor e dentro de mim? Então, o que eu falei para ele: meu filho, vai vencer aquele que você alimentar. Se você alimentar o cão do mal, o seu lado negativo, então você vai ter o quê? Você vai ter sempre dificuldades em sua vida. Você vai crescer de maneira que vai estar sendo ganancioso no que os outros têm. Você vai estar crescendo com aquele espírito de inveja. Você vai ter aquele espírito de ganância. Você vai querer sempre passar por cima dos outros. E isso não é bom, certo? Isso não é bom, porque isso vai trazer para você os frutos da carne. Tudo que não presta vai vir para você. Por quê? Porque você decidiu alimentar o cão do mal, certo? Já da outra história que vos falei, que é o cão do bem, se você alimentar ele, você vai ter sempre alegria, você vai ter sempre esperança na sua vida, você vai sempre tratar as pessoas melhor, você vai estar sempre se colocando ao dispor daquelas pessoas, você vai estar se preocupando com a saúde, com o bem-estar, com o que aquela pessoa precisa de você. Então, por isso que nesse aí é onde você vai ser rico, porque você vai poder desenvolver dentro de você os frutos do Espírito Santo, como eu já falei para vocês, que é o gozo, o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança e a fé. Isso foi o que o Senhor deixou para a gente. Então, galera, é o seguinte, agora a gente vai ver aqui na palavra o que o Senhor nos fala. Vamos lá. Gálatas 5, do 19 ao 21. A palavra do Senhor diz o seguinte:
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias. Inveja, homicídio, bebedice, glutinárias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que contêm tais coisas, esses não herdarão o reino do céu. Já em 22, em Gálatas 22, o Senhor fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, meu irmão, está aí. Mais uma vez vos digo, qual desses você vai escolher para a sua vida? Você quer alimentar qual desses cães que existe dentro de você? O Senhor está te dando mais uma vez o exemplo e está te mostrando o que é bom para a tua vida. Então você vai procurar os frutos da carne, que vão acabar com a sua vida, ou você vai procurar os frutos do Espírito Santo, que vão transformar a tua vida, que você vai ser uma nova criatura. Então, fica aqui mais uma vez essa palavra do Senhor, essa palavra de bênção, meus irmãos. Certo? Quero que vocês pensem, reflitam e vejam qual desses animais você está alimentando dentro de você. Se você tiver uma discussão com seu parente, com seu pai, com sua mãe, busque consertar isso. Busque recorrer atrás disso aí, renovar os seus laços fraternais com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. E procure mostrar que ama, procure viver. E é isso aí, pessoal. Essa, mais uma vez, é a palavra, certo? Ó, pensa nisso aí direitinho, reflete, ó, dá like, certo? Tá aí embaixo. Vai se alimentando dessa palavra aqui, pouco a pouco a gente vai mandando para vocês, certo? A gente fica por aqui mais uma vez e que o Senhor possa iluminar sua casa, sua família, suas finanças, seu casamento, que você possa realmente se colocar nos pés dele, porque a cada dia o mundo jaz do maligno. Então aproveita essa oportunidade que Deus está te dando, aproveita essa palavra e pensa um pouco mais na tua vida, reflete um pouco mais sobre o que você vem fazendo, certo? Mas lembre, alimente o cão certo que existe dentro de você, alimente o lado em que existe os frutos do Espírito Santo e você vai ser um novo homem. Amém? A paz do Senhor. Mais uma vez fica aí uma mensagem do nosso canal José Samarone. Gente, ó, dá like, curte e divulgue isso aí, compartilha, passa para os seus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que o amor do Espírito Santo, que Deus possa trazer a mão dele sobre suas cabeças, que ele possa tocar o seu coração através dessa palavra. É o que o teu irmão José Samarone deseja para você e toda a sua família. Amém? A paz do Senhor, irmão. Dá like.